Se você se pergunta o que é o mais belo deste mundo, muitos dirão que é o amor. Então, como se pode conhecer sobre o amor? Como vocês pensaram e agiram com uma pessoa que amam? Vão querer ver aquela pessoa, estar com ela e saber sobre ela, assim como sua comida favorita ou passatempo. Vai querer fazer o que ela gosta e evitará o que aborrece. Então, vocês amam a Deus e ao Senhor? E se é assim, quanto conhecem sobre Deus? E com quanta força estão fazendo o que ao Senhor agrada? Nesta mensagem, vamos examinar sobre o quarto nível de fé, a fé que ama sumamente a Deus. Espero que entendam como devemos fazer se amamos a Deus e ao Senhor. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No terceiro nível da fé, também se guardam os mandamentos, pelo que pode dizer que ama a Deus. Mas ao não ter descartado até a natureza pecaminosa, é um pouco vergonhoso confessar que ama ao Senhor. No entanto, se chega ao quarto nível da fé, onde se pode dizer que tem a fé de paz, descartou toda a natureza pecaminosa e guarda completamente os mandamentos, assim pode confessar corajosamente: Senhor, te amo. Em uma pessoa assim, sempre se manifestará a evidência de que é amada por Deus. Na medida em que seu espírito se santifica e se aproxima de Deus, Deus também se aproxima dela e lhe dá seu amor e graça abundantemente. Vamos descobrir com a palavra de 1 Tessalonicenses 5:16 a 18, que diz: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Como vocês se sentiriam se alguém difamasse sobre vocês que não tem culpa alguma? No primeiro nível, ou princípios do segundo nível da fé, vai até a pessoa envolvida, argumenta, levanta o tom de voz e briga. No entanto, estando no meio do segundo nível da fé, se esforça para descartar a maldade, pelo que tolera bastante a ira e não manifesta a ira. Se entra no terceiro nível da fé, é melhor que o segundo nível de fé, mas até se firmar sobre a rocha da fé, o mau sentimento pode se agitar. Ao conhecer a palavra, suporta pensando: devo agradecer e estar alegre. Mas não emana gratidão desde o profundo do coração. Mas se firma sobre a rocha da fé, em vez de se queixar, primeiro suscita o pensamento de alegria e gratidão. E embora por um instante passe o pensamento de que é pesado, o muda logo. Além disso, se alcança o quarto nível da fé, seu coração não se agitará absolutamente. Ao não pecar diante de Deus nem hesitar, a alegria e a gratidão permanecerão. Abençoa até mesmo seus inimigos e ora com misericórdia, para que a pessoa não peque. Desta forma, mesmo sendo a mesma situação, a reação é distinta segundo a medida da fé e o aroma do coração, que chega diante de Deus, também varia. Então, vamos examinar sobre as características do quarto nível da fé. Em primeiro lugar, ama a Deus incondicionalmente. Ama sumamente a Deus desde o profundo do coração e não precisa se esforçar para fazê-lo. Ama de maneira incondicional, sem esperar algo em troca e sem colocar condições como: Deus, se me concedes isto, eu farei aquilo. Não guarda a palavra de Deus só para receber resposta ou bênção, tampouco por temor a alguma calamidade. Ao transbordar em seu coração o amor de Deus que nos amou primeiro, considera natural amar a Deus e guardar seus mandamentos. Os 3 amigos de Daniel, apesar de que o rei lhes ameaçava com lançar ao forno de fogo, se não adorassem ante o ídolo, disseram categoricamente em Daniel 3:17 a 18: Eis que o nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei, nos livrará. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem tampouco adoraremos a estátua que levantaste. Confiaram firmemente no poder de Deus, que liberta até do meio do fogo, e sem importar se o fizesse ou não, praticaram a vontade de Deus, seja que morressem ou vivessem. Assim, o quarto nível da fé ama a Deus sem condição alguma. Em segundo lugar, o quarto nível de fé ama a Deus sobre todas as coisas. Se ama a Deus sobre tudo, amará a Deus mais que a riqueza e honra do mundo, e também mais que a sua família ou própria vida.
Por isso, o apóstolo Paulo pôde estimar como perda todas as coisas que lhe eram ganância por Cristo e considerar tudo como refúgio para o Senhor. Filipenses 3, 7 a 8. Jesus disse em Marcos 10, 29 a 30: Em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais agora neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Se pratica assim, conforme a palavra de Deus, ao princípio é possível que venha a preocupação e sofrer por isso, quando sua fé é pequena. Sem embargo, se leva invariavelmente uma vida de crente distinguido santamente até o final, será reconhecido também pelas pessoas do mundo. Além disso, se entra no Espírito e chega a ter uma fé que ama a Deus sobre todas as coisas, a perseguição se irá e será reconhecido como um verdadeiro cristão pelas pessoas de seu redor. Em terceiro lugar, o quarto nível da fé lhe vai bem em tudo e tem saúde, assim como prospera seu espírito. 3. João 1,2 cita: Amado, desejo que sejas prosperado em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como prospera tua alma. O ser prosperado em seu espírito se refere a quando o espírito que havia morrido revive e se dá a ordem correta entre o espírito, alma e corpo. Isto é, ao converter-se o espírito em senhor do ser humano, a alma e o corpo obedecem e assim só vivem conforme a verdade. Se aceitamos ao Senhor e recebemos o Espírito Santo, nosso espírito que havia morrido revive. E desde esse momento, quanto mais cresça na fé, ao praticar pela palavra, o espírito crescerá e desempenhará o papel de governar a alma e o corpo. Por isso, uma pessoa em que seu espírito prosperou não aceita por mais que Satanás tente introduzir o pensamento de falsidade. Isto é porque não tem maldade em seu coração. Assim como não é possível escutar uma transmissão de rádio se não coincide a frequência, Satanás não poderá controlar esse coração. Assim, com uma pessoa prosperada em seu espírito, Deus resolve tudo sempre primeiro. Portanto, lhe vai bem em tudo. Isto é, chega a receber a bênção de prosperidade em tudo, seja em seu lar, trabalho e negócio, e também de saúde. A que lugar do céu entrarão as pessoas que amam assim a Deus sumamente? A vida no segundo reino, ao que entram os que pertencem ao terceiro nível da fé, e no terceiro reino, ao que entram os do quarto nível da fé, é diferente de céu a terra em sua felicidade e glória. Isto é porque os crentes do quarto nível da fé foram santificados ao descartar toda forma de maldade. No céu, a diferença de glória radica na magnitude da santidade dos irmãos. Isto se pode conhecer com só observar o serviço dos anjos. No paraíso, primeiro e segundo reino, os anjos administram o céu e ajudam, segundo o tempo, aos filhos de Deus, mas não lhes servem de maneira pessoal. No entanto, desde o terceiro reino, que é outorgado aos irmãos que entraram ao quarto nível de fé, ao alcançar a santidade, há anjos que servem pessoalmente. E o número dos anjos outorgados varia também, dependendo de quanto tenham glorificado e agradado a Deus. No terceiro reino, os anjos que servem obedecem ao ler o coração de seu Senhor. Se o Senhor deseja comer frutas, conhecem esse coração e lhe trazem frutas. Mas no segundo reino, o anjo só o fará ao receber a ordem. E há uma grande diferença já na aparência externa entre o crente que entrou ao segundo reino e o crente que entrou a mais do terceiro reino. A luz de glória de cada pessoa é distinta, e ao ser diferente a roupa, sua insígnia, decoração e forma de cabelo, se pode distinguir logo quanto se santificou e quanto amor de Deus recebe. A forma e tamanho de casa também variam. No segundo reino, todas as coisas são de um só andar, enquanto que, a partir do terceiro reino, são de 2 andares. No terceiro reino, se pode possuir tudo o que se deseje, assim como a piscina, sendeiro, lago, entre outras instalações. E enquanto que nas casas do segundo reino há letreiro, no terceiro reino não é necessário, porque da casa mesma se emana o aroma do Senhor e se pode conhecer quem é o Senhor.
Deus disse em Tiago 1,12: Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando houver resistido à prova, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que lhe amam. E tal como menciona Apocalipse 2,10: Não temas em nada o que vais padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. As almas que entraram ao terceiro reino, ao alcançar a santidade e ser fiel até a morte, Deus lhes dá a coroa da vida como recompensa. Irmãos, vocês anseiam também isto, verdade? Espero que ao sentir o amor de Deus que preparou uma morada assim de bela, verifiquem quanto está crescendo sua fé e assim passem o 4º nível da fé e todos arrebatem o céu mais belo, a cidade da Nova Jerusalém. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, nesta mensagem, examinamos sobre o 4º nível da fé, a fé que ama sumamente a Deus. Nós, ao louvar e orar, costumamos confessar muito: Senhor, te amo. Também costumamos derramar lágrimas, mas por favor faz que, através da mensagem de hoje, se deem conta que classe de vida de fé devem levar se amam a Deus e ao Senhor verdadeiramente. Que ao guardar e praticar segundo essa palavra, se despojem do pecado com alegria e gozo ao conhecer seu significado, e também atuem seguindo a bondade e amor conforme a palavra de Deus, porque essa é a ação de amar a Deus. Faz que todos os amados irmãos façam assim e recebam o amor e reconhecimento de Deus. Obrigado, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.